Muito boa tarde. Aqui quem fala é o Thiago da Capitalismo. Estou aqui mais uma vez com o Daniel, para falar a respeito aí de fundos de investimento, né? Hoje o fundo que nós vamos falar é o Azequest, Small Mid Caps, da gestora Azequest, que é uma das gestoras mais tradicionais aí do mercado. Eu me lembro que desde que eu comecei a ter um contato com o mercado de investimentos, eu já conhecia, nem era Azequest na época, era a Quest, né? Ela sempre foi conhecida principalmente pela gestão de fundos que tinham ações consideradas small caps, com essas ações de menor capitalização, mas com um grande potencial de crescimento. E também era muito conhecida pela figura do dono da empresa na época, que era o Luiz Carlos Mendonça de Barros, né, que até hoje, quem assina o Valor, ele tem uma coluna no Valor, escreve eu acredito, para outros jornais também, que ele sempre foi um dos maiores entusiastas do mercado de capitais no Brasil. Tá? A empresa foi crescendo, com o decorrer dos anos. Em 2011 ela fez uma parceria com o BTG, que durou até 2015, quando a Quest foi comprada pela Azimuth. Né? A Azimuth, que é uma das maiores empresas de investimento do mundo. Tá? O Luiz Carlos Mendonça de Barros acabou indo para o Conselho de Administração, até que em 2016 houve a incorporação com a Legan, que era uma gestora, né? A Legan sempre foi conhecida pelos fundos multimercado, né? Tinha o Legan Low Vol e outros fundos, né? E a Legan também havia sido comprada pela Azimuth, né? E formou a Azequest, hoje uma das empresas mais reconhecidas aí no mercado de gestão. Acredito que hoje eles estão com mais de 9 bilhões de reais de patrimônio, a gestora toda. Se não tem muito próximo de 20 fundos de investimento, né? É uma das gestoras que a gente acompanha bastante, né, Daniel? E como eu comentei, justamente por ela ser conhecida pela gestão de fundos e ações de small caps, hoje a gente trouxe o Azequest Small Mid Caps, que é um dos destaques aí da nossa plataforma em termos de recomendação, né? A bolsa com alta aí, eu acho que hoje está uns 17, 18% no ano. A última vez que eu vi esse fundo estava subindo 36%. Quanto que está subindo? Tu tem aí? Hoje, no ano, fechou 36,5%. 36,5%. Né? Então, é um destaque muito positivo, que é uma das nossas recomendações. E o Daniel vai comentar um pouquinho a respeito dele. Então, tudo bem, galera? Bom, aqui, então, em relação ao Azequest Small Mid Caps, né? Trata-se de um fundo de ações, então ele tem pelo menos 2/3 das suas aplicações aí em ativos em bolsa, né, em ações. Então, trata-se de um fundo de ações que, na verdade, não é um fundo tradicional nesse tipo de ativo. Por quê? Porque ele não pode, ele tem, de acordo com o regulamento, ele não pode investir nas 10 principais ações do índice IBX, né? Então, o IBX aí, que é muito parecido com o Ibovespa, para quem acompanha só o Ibovespa, então é um fundo que não aplica nas ações mais conhecidas. Aí. Então, vocês não vão ver na carteira consolidada desse fundo aí ações do Itaú, por exemplo, da Ambev, da Petrobras, da Vale. Então, ele é meio descorrelacionado aí, então, com o Ibovespa e com o mercado, assim, de uma forma geral, para quem considera o mercado somente o Ibovespa, né? Ele foge um pouco desse padrão. Então, além disso, ele é um fundo de ações que ele tem um quê digamos assim, de conservadorismo, né? Ele não pode operar alavancado e também não realiza operações de day trade. Então, nesse sentido, ele acaba tendo aí uma volatilidade um pouco mais baixa do que alguns fundos de ações mais agressivos que nós temos observado aí. A volatilidade aí, ela gira em torno de 15,2%. Se fôssemos comparar, por exemplo, para quem investe aí em ações, muitas ações aí nos últimos 12 meses apresentaram volatilidade acima de 30%. Eu tenho feito relatórios aí de ações e tenho visto que a maioria tem apresentado essa volatilidade, mais ou menos. E aqui, então, uma opção para quem quer investir em ações, né? Óbvio que a carteira não é toda composta por ações, né? Eu vou falar um pouco mais da composição da carteira mais na frente. Então, é uma boa opção para quem quer investir em ações, mas com uma gestão aí ativa, né, da gestora,
que acaba aí trazendo, então, uma volatilidade menor do que, obviamente, investir diretamente em ações. Não, essa volatilidade aí, tem fundo multimercado que tem essa volatilidade. Essa não é verdade. Os long buys daí talvez até passem de... Não, mais. Então, trata-se aí de um fundo de ações, até inclusive a taxa de administração é mais baixa do que também eu venho observado no mercado. É uma taxa de administração de 2% no fundo e uma máxima de 2,5% para fundos investidos. Então, realmente é uma taxa, eu tenho visto aí alguns fundos de ações com até quase 4% de taxa de administração. Então, cobra, além disso, uma taxa de performance de 20% do que exceder o SMLL, né, que é aí o índice de small caps. Então, a volatilidade é que eu já falei. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade do Até te interrompendo, Daniel, isso é importante comentar, essa questão da taxa de performance, porque normalmente os fundos são a taxa de performance é cobrada em cima do que excedeu o Ibovespa, né? Mas como tu comentou, como ele é um fundo que ele não tem correlação com o Ibovespa, o índice que ele vai pegar de referência para cobrar a taxa de performance é o dos small caps, né? Isso. Mas até o benchmark, na verdade, é o SML, mas eu vou fazer uma comparação aqui com o Ibovespa, que eu acho mais interessante para quem... Não, com certeza, que é mais conhecido, com certeza. Então, fazendo uma comparação aqui em 12 meses, o Ibovespa aqui em 12 meses, o fechamento está aqui um pouco atrasado, mas os 12 meses no fundo fechou em 41,39, talvez com uns 2 dias de atraso aí, 2 dias úteis. Fechou 12 meses com 41,39 e o Ibovespa aí, na última atualização aqui do sistema, o Ibovespa estava com 25,21. Então, o Ibovespa ele teve um forte crescimento nos 12 meses e o fundo ele teve um rendimento de 164% do Ibovespa. Então, ele teve um rendimento muito forte nesses 12 meses. Como eu falei anteriormente, aí no ano, para fazer a mesma comparação, o Ibovespa, no ano o fundo fez 36,5% e o Ibovespa vem aí com 21,4%. Tem uma defasagem aqui, está um pouco atrasado o fechamento, mas então, 170% do Ibovespa no ano, o que é, de novo aqui, repetindo, um forte desempenho, né? É até uma característica, né, das ações small caps, né? Quando entra um fluxo, se entra fluxo numa ação que tem liquidez faz diferença, imagina daqui a pouco numa empresa que negocia 2, 3 milhões de reais por dia, né? E ele se aproveitou aqui até vou puxar aqui algo que eu ia falar depois, ele se aproveitou muito de alguns ativos que ele se posicionou, bem posicionado há algum tempo aí, que é no caso a Localiza e a Estácio. A Localiza, ela tem aí também com uma defasagem de 2 dias úteis, um rendimento de 96% no ano e e a Estácio de 94% no ano. Então, ela aproveitou isso, toda a sua forma de dar cenários e fazer seu valuation, sua análise de mercado, e a partir dessa sua análise, ela, digamos assim, acertou em cheio nos principais ativos que eles focaram, né? E além disso, também se aproveitaram de alguns bancos, no caso Santander, que teve aí uma distribuição de dividendos alta nos últimos 12 meses, no caso com yield de 5,33%. E outra questão, né, Daniel, que é legal a gente pontuar também, é que às vezes o pessoal pensa que small caps é a fruteira, nada contra a fruteira da esquina, né, ou a mercearia da esquina, acha que não, Localiza, né, como a gente já comentou outras vezes, Localiza perto do Itaú é uma empresa pequena, mas é uma enorme, uma empresa gigante, assim como a gente já comentou Tupi, Alpargatas e outras, né? Ela é líder do setor e, inclusive, ela tem uma vantagem competitiva aí que, no curto prazo, é inalcançável. Ela praticamente, na verdade, não tem nem concorrente, né? A gente viu o que aconteceu com a Movida aí, né, cara, que tentou entrar aí e percebeu. E, bom, falando mais aqui um pouco, para quem não é acostumado aí a ver fundos de ações, né, para botar aqui um porém, o melhor mês foi em julho de 2010. Em um mês, o fundo teve aí um rendimento de 11,76%. Então, em um mês, compararmos aí hoje, então, sei lá, com a Selic, por exemplo. A Selic está em 7%.
né? O CDI está pagando menos de 7%, se não me engano, 6,89%. Então, só comparando com isso, em um ano o CDI não rende o que esse fundo rendeu em um mês. Só que aí vem a questão. O pior mês foi de 10,3% negativo. Então, esse tipo de produto, ele é voltado para aquele investidor um pouco mais arrojado, que consegue, diríamos assim, botar a cabeça no travesseiro com uma variação. Um mês ele vai ganhar muito, no outro mês ele pode perder muito. Então, mas, como eu falei ali, no fechamento dos 12 meses, ele deu aqui 41%. Então, ele, obviamente, assim como qualquer ação, ele dá sustos, mas, sim, de uma forma geral, ele tem uma volatilidade de 15%, que é uma volatilidade bem mais baixa que a maioria das ações que eu tenho visto, e ele não, que eu estou ponderando aqui, ele não anda, o rendimento dele não anda em linha reta. Ele tem meses muito bons, meses muito ruins, pode ter também, mas de uma forma geral, ele tem aí até o rendimento dele desde o início do fundo, em dezembro de 2009, é de 264%. Então, multiplicaria aí quase quatro vezes o patrimônio investindo nesse tipo de fundo. Ah, não, a gestão é excelente, né? E é legal comentar em relação, é o que a gente chama de drawdown, né? Que seria o... Não seria nem o drawdown, o drawdown seria um período todo de baixa, que acredito até que seja maior, né, no caso desse fundo, mas pegando um mês muito ruim, né? Da mesma forma que as small caps têm essa questão de, às vezes, quando o mercado subir, elas subirem mais do que o mercado, quando o mercado cai a liquidez, e se entrar uma porrada de venda, pode ser que caia tanto quanto o mercado, né? E aí o que é bom a gente observar é principalmente em relação a essa questão do resgate do fundo, que tu vai comentar, né? Esse aqui é um fundo que tem... O resgate, ele tem uma liquidez aí, obviamente, ele é resgatável, só que aí com um pênalti, né? Eles cobram aí uma taxa para quem resgatar. Não, na verdade, não tem como resgatar. Na verdade, só depois de 30 dias úteis, né, o resgate. Isso. Na verdade, a cotização é D mais 27 e aí o resgate mesmo, a liquidez é em D mais 30 dias úteis. Isso. Por que eu quero pontuar isso? Porque eu me lembro de um período muito bom, 2004, 2005, 2006, 2007, os fundos small caps eram assim, 200% por ano, né? Era uma coisa absurda. E em 2008 foi ao contrário, quando veio a crise, eu não vou falar o nome das gestoras aqui, a gente tu não tem nenhuma recomendação tua, né, Daniel? A gente sabe disso. Mas tinham gestoras que lidavam basicamente com ações small caps, né? E tinha prazo de resgate de 3, que era o D4, que é o padrão, né? Como é que tu vai num fundo que tu tem ativos que tem uma negociação menor, né? E eram fundos grandes, né? O total da estratégia, que é o que a gente chama, todos os fundos juntos, às vezes tinha uma participação de R$1 bilhão em ativos que negociavam muito pouco, né? Eu me lembro de Plascar, Forjas Taurus, né? Cara, o que aconteceu quando veio a crise? Todo mundo queria resgatar e aí o cara tem que vender a qualquer preço no mercado. Então, fundos small caps, às vezes o investidor, ele fala com a gente, né, Daniel? Diz, não, mas peraí, cara, tem que esperar 30 dias, porque o dinheiro continua com oscilação durante aquele período. Mas isso é uma segurança para o investidor. Porque caso o investidor queira fazer o resgate dele, ou vamos dizer 10%, não, isso não teria por que acontecer, mas 10% dos investidores querem fazer o resgate, o fundo consegue vender aos pouquinhos sem penalizar o restante dos cotistas, né? Então, fundo que lida com esse tipo de ativo, principalmente os ativos que não têm uma liquidez tão grande, tem que ter esse tipo de resgate. D mais 30, D mais 60, D mais 90, seja lá qual for, né? Aqui, então, uma coisa que eu esqueci de falar também, também é vedado ao fundo investir no exterior. Então, aqui é mais um ponto conservador, né, para o fundo. Ele não pode investir no exterior, não pode realizar alavancagem aí com derivativos e não pode realizar operações day trade. O resto da composição da carteira, além dos 78,35% aí
de ações, né, que as principais são aqui Localiza, Santander, Estácio, Ser Educacional e RB Brasil. Ele tem também 8,02% em operações compromissadas aí com títulos públicos federais pré-fixados. Operações compromissadas, aí muitos clientes vêm perguntando o que é. Na verdade, é como se fosse um empréstimo de curto prazo que a gestora ou o banco normalmente faz para o governo federal. Então, é uma compra com compromisso de revenda e como se fosse num contrato firmado. Então, ele é uma rentabilidade pré-fixada, né? Então, operações compromissadas aqui com títulos pré-fixados e uma pequena exposição em LFT aí, que no caso, como muitos fundos aí utilizam, que é uma forma de deixar aí o dinheiro parado, mas não sem rendimento, né? É ter caixa, se acontecer, não só para resgate, mas caso também acontecer algum movimento que eles entenderem que é atípico, ter caixa para poder comprar, né? É isso aí, para não deixar só sem rendimento. Né? Isso. Mas aí no mais do fundo aqui é isso, obviamente, por se tratar de um fundo de ações, o risco é alto, né? Não tem como ser diferente disso. A aplicação mínima, eu não mencionei, é de R$10 mil, não, a aplicação aí bem acessível. A gente vem falando sobre alguns outros fundos aí, multimercado, o pessoal vinha pedindo aí para a gente falar sobre algum fundo com uma aplicação mínima menor. Acredito aqui que um produto de qualidade como esse, 10 mil aí está dentro da pedida. Com certeza. Tu quer passar mais alguma coisa, Daniel? Não, acho que fechou aqui. Com certeza, né? Esse fundo, para quem quer ter parte do seu capital alocado em ações de empresas que têm um potencial enorme de crescimento, num fundo de uma gestora que toma muito cuidado com essa questão da volatilidade, né? Tem fundos, como eu tinha comentado, tem fundo multimercado que tem mais volatilidade do que esse fundo aqui, que ele está sempre comprado em ações, mas é uma carteira muito diversificada, está em aproximadamente 14, 15 setores da economia, né? Tem ações dentro desse fundo, né? E como eu falei, como o Daniel pontuou também, a gestão da Quest é excelente, né? Então, vale a pena sim, pelo menos para aquele investidor que tem um perfil moderado, agressivo, ter um percentual do seu capital aqui nesse fundo. Ele faz parte das nossas recomendações e dificilmente nos próximos anos, vamos dizer assim, vai deixar de fazer parte, né? A gente tem contato com a gestora e com certeza é uma ótima opção de investimento para a sua carteira. De qualquer forma, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse fundo, né, ou qualquer outro produto, pode entrar em contato com a gente, pode colocar aqui nos comentários. Da mesma forma, se vocês quiserem ver algum outro fundo específico, algum produto específico, é só também entrar em contato com a gente ou colocar aqui nos comentários, que à medida do possível aí a gente passa para vocês, tá certo? Queria deixar um abraço a todos. Tchau, tchau.